Essa segunda-feira, primeiro dia útil do mês de agosto. Para quem gosta de política no Brasil, agosto é um mês que dá um certo arrepio. É o mês do suicídio do Getúlio Vargas, é o mês da renúncia de Jânio Quadros, é o mês da trágica morte do então ex-presidente Juscelino Kubitschek, que é que esse mês de agosto promete para a nossa política. Ó, batendo na madeira. Fala, seus mal diagramados, enquanto nesta semana ficamos focados no maravilhoso e triste vídeo do prefeito de Itajaí defendendo a aplicação de ozônio no rabo para a cura da Covid, deixamos passar vários outros materiais tão bons quanto, mas que ficaram ofuscados por esse novo hit do terraplanismo médico. Mas nosso dever é compilar as amostras gratuitas do sanatório geral que esse país virou para que nada passe batido nessa nova era de obscurantismo, revisionismo e vergonha generalizada. Nessa semana, além do prefeito ozoneiro, a volta do jornalista de alta performance Oswaldo Eustáquio também foi um grande destaque. Além disso, tivemos Onyx Lorenzoni admitindo Caixa 2, Bolsonaro se negando a mandar abraço para Peruíbe, Moro mais triste que a fome no sertão em festa de aniversário, tiozões vacilões de todas as áreas e Roberto Jefferson chamando Luiz Roberto Barroso de Lulu Boca de Veludo. Olha, gente, é igual a Carmen Miranda. E tudo isso você vai ver aqui e agora. Vamos falar de jornalistas de alta performance, coisa que claramente eu não sou. Na semana que eu confundi 1.000 com 100 mil mortos pela Covid-19 e que o Helder falou cidadãos? Bom, eu também não sei como é que se fala. A gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que não estamos no mesmo nível do Oswaldo Eustáquio. Este sim, um jornalista de alta performance gabaritado lado a lado com William Bonner, segundo ele mesmo, né? Ele voltou a exercer o ofício que tanto ama: espalhar insanidade, falar atrocidades e delirar em público. Mentira, ele é o primeiro jornalista a descobrir uma rede de espionagem chinesa no Brasil e acaba sendo acidentalmente de esquerda a dizer que o FBI não deveria se envolver em investigações internas. Concordamos, Oswaldo Eustáquio, inclusive, mas historicamente, deixa eu te explicar que a direita não concorda com isso não. Ou você vai ter que ter a sua carteirinha caçada pelo Carluxo, de jornalista do Gabinete do Ódio. Esse foi um dos vídeos que ele fez esta semana. Caso a Polícia Federal não coopere com o FBI e com a CIA, crimes de repercussão mundial podem ser continuados no Brasil. Uma simples quebra de sigilo bancário e telemático pode resolver todos os problemas. De Brasília, Oswaldo Eustáquio. Em outro, ao entrar em contato com Evandro Menezes de Carvalho, Oswaldo acaba tendo um telefone batido na cara, porque é o que todo mundo deveria fazer quando conversa com ele, né? O senhor está sendo investigado pela FBI e pela CIA por trabalhos com a China, assim, né? O FBI e a CIA, eles entendem que o senhor teria que fazer um trabalho, chamam quase como de um espião, assim, né? Trazendo informações da China para o Brasil e vice-versa. E também pela M6 da Inglaterra, né? E pela M6 também, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra. Tem um documento... tem... E por que disso? O interlocutor não entendeu ao certo as acusações. Principalmente quando ele chama o MI6 de MI6. Aí o cara começa a perder a paciência, todo mundo aqui também perderia. Ele falando: você tá delirando, meu amigo, não dá, né? Isso aí deve ser efeito da tornozeleira apertada e atrapalhando o fluxo de sangue no cérebro, que já não devia ser muito alto antes. Não podemos negar que realmente Jair Bolsonaro mudou. E mudou para melhor. Vou ser honesto com vocês. Estou gostando muito mais dessa atuação do nosso presidente
nos últimos meses. Isso porque, finalmente, ele tem usado o cercadinho do Alvorada para ser intolerante com os próprios apoiadores. Eu sabia que um dia nem o próprio Bolsonaro aguentaria tanta gente desocupada e alucinada indo diariamente lá no cercadinho pedir coisas para ele. Aos poucos, ele evoluiu de patadas esporádicas para ser a verdadeira cavalgadura humana com os próprios fãs. Tá conseguindo aí ser mais antipático e grosseiro que o Morrissey em público no auge da carreira. Isso é bom também por outro motivo. Porque em vez de gerar vídeos que parecem pertencer a uma eterna campanha política, agora o cercadinho gera um compilado de grosserias gratuitas com pessoas que, sinceramente, merecem, viu? Merecem sim. E um dos melhores vídeos da safra recente de produção do nosso presidente é ele dizendo um simples não a um apoiador que pede um abraço para Peruíbe. Não, só por todos. Diz? E manda um alô lá para Peruíbe que eles derrubaram. Pois é, não é dos melhores momentos para essa cidade litorânea aqui de São Paulo, né? Ela já havia sido resgatada naquela capa da Veja São Paulo que fazia uma radiografia dos playboys e patricinhas aqui do estado e tinha até a Patrícia de Sabri na capa. E a capa fazia o seguinte, fazia uma distinção sobre o que as patricinhas gostam e o que elas não gostam. E na parte do que elas não gostavam estava grunge, tá certo? Drogas, mentira, e Peruíbe. Tá errado, pô. Eu acho mais legal que Maresias até, não tô zoando. Em seguida, né, depois que vocês viram esse vídeo aí, que o Bolsonaro não dá os parabéns para Peruíbe, uma mulher pergunta sobre o que ele falaria sobre a morte de 2 PMs do Amazonas. Vou mandar essas condolências para 2 caveiras do Amazonas que foram abatidos ontem, infelizmente. Cumprindo missão, né? Cumprindo missão. Eu vejo depois, né? Porque todo dia, infelizmente, falece gente, né? E ele se sai com aquela insensibilidade típica do nosso presidente. Infelizmente, todo dia falece gente, tá ok? Que também pode ser entendido como morreu, antes ele do que eu. E não para por aí. Se o presidente não conseguiu ter empatia com a morte de militares e nem com a paradisíaca cidade de Peruíbe, ele ao menos não foi tão grosso com uma tiete que elogiou a pintinha que ele tem no rosto. Ele quer ver sua pintinha. Viu? Ele tem mesmo a pintinha? Você tem pintinha. Já tem o pé de galinha também. Na verdade, dá a impressão que nem ele sabia que tinha essa porra na cara. Provando talvez que alguém anda reparando demais em imagens estáticas do presidente. Sabe-se lá pra que fim, né? Vocês aí podem tirar as suas conclusões, meus amigos. E depois ele teve que lidar com alguém dizendo que bruxos africanos é que são os responsáveis pelas doenças que ele tem. Você falou que tinha passado no médico e ficou em repouso. Na quarta-feira eu ajoelhei no banco, ali eu comecei a orar. Você não tem nada de corona. É bruxaria, eu vi muito africano fazendo bruxaria para você. O prato que você comeu, como que você não tem nada para pegar em ninguém. Tô bem já, tô curado já. E a pessoa que diz isso é tão bovina e desprovida de autoestima que diz que comeria no mesmo prato que o excrementíssimo para provar que ele continua bem. É nessas horas que ele deve pensar, né? Pô, na Câmara Federal, o máximo que eu enfrentava era o João Willis cuspindo em mim. Era bem mais tranquilo. Às vezes eu passo um período de até 10 dias sem lembrar que o Sérgio Moro existe. Tamanha a falta de importância que ele tem para o cenário político em 2020. No entanto, sempre alguém faz questão de me lembrar que o marreco só morreu simbolicamente e continua por aí falando platitudes, sendo elogiado por liberais de sapatênis ou tendo suas atuações como juiz e ministro sendo questionadas pela justiça, provando que a gente sempre esteve certo quando dizia aos nossos parentes paneleiros que esse cara não vale nada e eles não quiseram acreditar nas nossas palavras. E o próprio Moro não anda muito conectado com a própria existência. Parece que ele já morreu em vida. Neste vídeo
que fizeram no aniversário do Moro, dá pra ver que ele está praticamente um cadáver de banho tomado e apenas isso, né? Eu entendo, porque afinal de contas ele é um homem de 40 e poucos anos, desempregado, a recolocação no mercado de trabalho é difícil nessa fase que a gente está vivendo no Brasil, então eu também estaria numa posição meio sorumbática como a do Moro. O vídeo mostra que ele está triste, alheio à realidade, talvez infeliz, talvez lembrando que, Poxa, realmente, na época do Lula tudo era melhor, até eu tinha um emprego. e está aí esse novo Moro, né? Um Moro que perdeu toda aquela confiança que ele tinha quando julgava os outros por convicções. Outra certeza que eu tenho é que nos últimos dias, desde que deixou o Ministério da Justiça e acabou perdendo capital político, o Moro deve repensar a própria estratégia de vida, né? Abandonou a magistratura para ser um ministro, teve ali uma cadeira do STF prometida, disseram que ele seria presidente e hoje ele deve fazer as contas e falar, Poxa, talvez eu não consiga nem ser vereador em Maringá. Tenho que reconhecer que fui só um iludido que acabou se dando mal. vejam esse vídeo do nosso marreco, do nosso batoré de toga e compartilhem caso vocês tenham chorado com a tristeza do ex-ministro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já dependente do auxílio emergencial, o então ex-ministro ainda tem que lidar com Gilmar Mendes, deixando claro que ele agiu com segundas intenções enquanto juiz. E que aceitar o cargo no governo Bolsonaro comprovaria isso. O acordo foi juntar aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento de seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada publicidade às imputações dirigidas ao réu, sem que as circunstâncias narradas no acordo fossem relevantes para a ação penal em andamento, já que, como dito, a fase de instrução processual já havia se encerrado. E também, tem mais coisa, que as delações do Palocci não servem para nada, e que o ex-petista seria uma espécie de pavão misterioso da Lava Jato. Mais uma vez, precisamos aqui reforçar que o Gilmar Mendes não é flor que se cheire, né? Mas quando acerta, principalmente contra o Moro, a gente tem até vontade de tomar uma com ele, respeitando, claro, as normas de distanciamento social. A campanha da Natura com a Tami Miranda ainda dá o que falar no círculo de minions mais alucinados. 10 dias depois dessa polêmica vir à tona, os tiozões ainda estão bravos. Um deles chegou à medida extrema de quebrar todos os perfumes da empresa que ele tinha em casa, porque, segundo essa pessoa, seriam artigos que facilitariam a entrada de Satanás na casa dele. Então, se não tá com Jesus, eu também não tô. Pronto. Desaloja, demônio, porque essa aqui não pertence à sua casa não. Você viu aqui a casa de Jesus, tá ok? Se eu soubesse que dava pra deixar a porta aberta pro demo comprando um simples frasco de caiaque de R$120, eu teria economizado muito tempo e dinheiro nessa vida já. Quem reapareceu também foi ele, Fabrício Queiroz, que deu um depoimento num lugar que lembra bastante uma biblioteca de escola pública. Em um trecho do vídeo que circula na rede social, o amigo do Flávio Bolsonaro e Fred Wassef diz que o filho 01 do presidente, o Flávio, o senador, teria ficado muito bravo ao descobrir que ele fazia rachadinhas por debaixo do pano. Teria até chorado. Vocês lembram ele chorando com a bandeira brasileira? Devia ser por isso e não pelo pai. Aí começaram a fazer, eu tive um contato com o senador, ele não era senador, era deputado, mas já estava eleito. Eu dei satisfação a ele do que aconteceu, ele estava muito chateado, revoltado, ele falou, não acredito que tu tenha feito isso, não acredito. Então, o senador disse ao senhor isso dessa forma? Todo mundo falando, eu tinha que dar uma satisfação para ele. Aí encontrei com ele, demorou 5 minutos, eu estava com muita vergonha,
porque aconteceu isso um fato isolado meu, e ele falou, estava desorientado, o que você fez? Não acredito. Eu resumi para ele que era essa outra ocorrência e nunca mais tive com ele. Eu não sei se o Queiroz é tonto ou cínico. Também não tenho nenhuma prova de que essa declaração seja mentirosa, mas se dependesse de convicções, eu teria plena certeza que esse Sampaoli de baixo orçamento só tá segurando a p do tamanho de um cometa pro amigo, já que o capanga da milícia não faz mais isso. E o parasita convicto Roberto Jefferson, que gruda no saco escrotal de qualquer governo desde o Collor, voltou à tona na última semana após conceder uma entrevista na qual revela os apelidos de 2 ministros do STF. Quem era o advogado dos gays naquela época? Era o Luiz Fachin. Mas ele falava assim, olha, gente, igual a Carmen Miranda. Então, Carmen Miranda é o Fachin. E é conhecido na UERJ, não é de demérito ser homossexual, pelo contrário. Nós convivemos com homossexual e temos até na família homossexuais. É o Luiz Barroso. Na faculdade ele é conhecido como Lulu Boca de Veludo. Diz que ele chupa uma cenoura. Analisando a declaração ali do ex-deputado, parece um misto de fake news com piada interna, sabe? Mas tudo bem, ele revelou em público, a gente vai só reproduzir aqui. Segundo o PTBista, Edson Fachin seria conhecido como Carmen Miranda, principalmente pelos gestos espalhafatosos que ele fez ao defender a união civil LGBT. Já Luiz Roberto Barroso teria a alcunha de Lulu Boca de Veludo na universidade em que ele dava aula, por, segundo Jefferson, manejar bem uma cenoura. A cereja em cima do bolo dessa declaração do Jefferson é que ele diz que fez um juramento cristão antes da entrevista para que o direcionamento não fosse para esse lado. Mas depois a conversa acabou descambando em pura baixaria e ele acabou agindo, digamos assim, de maneira não cristã. Vamos orar juntos antes de chegar lá, pra gente só fazer as coisas cristãs. Mas aí é que tem essas perguntas aí. Acreditamos sim, Roberto Jefferson, você é mesmo uma pessoa que aparenta ser bastante católico ou evangélico, né? Falando em deputado parasita de qualquer governo, Onyx Lorenzoni, o veterinário preferido do Jair Bolsonaro, sempre que ele precisa de alguém para tratar da própria saúde, voltou aos holofotes ao assumir que, de fato, havia recebido um caixa 2 da Friboi. Já que o perdão do Batoré de Toga, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, não foi suficiente para a justiça apagar essa investigação dos arquivos, o ministro da Cidadania teve que se comprometer a fazer um acordo no qual devolverá R$189 mil aos cofres públicos. O que também dá em valores corrigidos apenas 50% do que ele recebeu da empresa do Joesley. A sociedade brasileira clama pelo combate à corrupção. E o combate à corrupção é uma das grandes bandeiras do deputado Onyx Lorenzoni. O senhor usou o dinheiro sem a declaração da prestação de contas. Eu me emociono porque... Desculpe. Mas a gente tem uma coisa muito clara na nossa cabeça. Esse governo vai ser decente, honesto. Estou assumindo que recebi esse dinheiro que veio da JBS, R$100 mil, né? Foi o recurso que recebi. Eu usei o dinheiro sem a declaração na prestação de contas. Olha, me pareceu um ótimo negócio e um investimento muito bom, né? O Onyx já tem futuro quando sair do governo. Vai poder rivalizar ali com o Primo Rico, com o Samidana, nas questões de dicas de investimento que vão te tornar rico. Rapidamente, viu? Porque já que no Brasil nada rende tanto quanto um caixa 2. Olha, se eu tivesse tempo de sobra, eu faria uma compilação aqui com um vídeo por dia, desde 1º de janeiro de 2019, mostrando que toda pessoa que tem um comportamento escroto ou criminoso acaba sendo revelado como eleitor e apoiador do Jair Bolsonaro se você fizer uma busca ali nas redes sociais deles. Isso aí é quase infalível.
deve estar hoje em dia numa ordem de 9-1. E o empresário Ricardo Roriz não poderia escapar de estar na faixa majoritária de apoiadores do Bolsonaro, que é escroto. Ele ficou famoso ao gravar e expor uma advogada que simplesmente estava praticando yoga num espaço público. E depois as pessoas foram atrás dos perfis do Roriz nas redes sociais e descobriram o seguinte: ele apertou 17 com tanta força que deve ter afundado as teclas da urna, isso se ele não fez um cheat code ali para desbloquear o Ustra, o Mussolini ou o Adolfinho. Além disso, ele é do tipo de homem que não só apoia o Bolsonaro, não apoia só o Bolsonaro. Ele tem ali, talvez, uma admiração, digamos, sexual pelo presidente, a ponto de tatuá-lo na perna. Isso mesmo, ele tatuou o rosto do excrementíssimo presidente na perna. Também tatuou o slogan Deus acima de tudo e uma mensagem em apoio à PM do Rio de Janeiro, que tem entre seus grandes ícones atuais Daniel Silveira e Gabriel Monteiro. E ele termina o vídeo dizendo o seguinte: quem me acha otário é mal resolvido. Ok. Eu reconheço que eu sou mal resolvido, já que eu te acho muito otário. E ele ainda ofereceu uma tatuagem do Lula na nádega para quem não gosta dele. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Aqui Pemerge. Força e honra, Hope. Em memória dos guerreiros que tombaram defendendo a gente, cidadão carioca, galera. É isso aí. Se você me acha um otário, tu é um mal resolvido, infeliz. Tu tá com inveja, infeliz. Vem aqui que eu pago uma tatuagem do Lula pra tu botar no meio da tua polpa, da nádega. Valeu, beijo no coração. Então, por favor, alguém me arrume aí o contato do Roriz, porque eu já digo que aceito, porque eu não gosto dele. E uma tatuagem do Lula na nádega pode ser melhor até do que um ozônio lá atrás. Mas só aceito isso depois da pandemia, entendeu? Porque eu respeito o distanciamento social. E se você chegou aqui até o final e acompanha Galãs Feios, os nossos vídeos, as nossas lives, se empolga com os convidados que trazemos sempre, toda semana, você pode nos apoiar. Tem aqui no link do primeiro comentário o nosso Apoia-se, nossa conta jurídica, nosso PayPal e também o Seja Membro aqui no próprio YouTube. Vamos também agradecer ao @sampunchers ali no Twitter, que foi o responsável por parte dessa curadoria de vídeos maravilhosas dessa semana. Você também, por favor, se inscreva, ativa as notificações, comenta, dá seu like e compartilha esse vídeo pra todo mundo. Compartilha a Galãs Feios, a palavra da Galãs Feios. O Evangelho segundo Helder e Bez. A gente também tem as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é ainda um desses que acredita em Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Sérgio Moro, Queiroz, Fred Wassef, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.